Qual é o contexto da entrada da cólera em Portugal? Quantos surtos é que houve e que regiões de Portugal é que afetou? Qual foi a resposta das autoridades de saúde e de que forma que a doença foi analisada pela imprensa nacional? Para nos falar sobre a cólera em Portugal, convidei Maria Antónia Pires de Almeida. É investigadora integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Por dificuldade no acesso à internet na região em que se encontra, esta entrevista foi conduzida por telefone. O ficheiro áudio estará disponível no canal YouTube do CITSEM, assim como na Casa Comum da Universidade do Porto em formato podcast. Este pode ser acedido através de múltiplas plataformas, como Spotify, Google Podcasts, por exemplo. Espero que gostem desta entrevista sobre a cólera em Portugal no século XIX. Bom dia, muito obrigado por participar nesta iniciativa de Pandemias e História na era da Covid-19. Esta será uma entrevista um pouco diferente por telefone, porque sei que durante esta fase de dever cívico de recolhimento, embora agora com uma maior abertura, está com acesso mais limitado à internet e tem desenvolvido as suas atividades profissionais um pouco mais afastada do mundo digital, o que é um bocadinho estranho no contexto atual, não é? Sim, olá, bom dia. Não é estranho, a questão é que eu vim para o Alentejo e no Alentejo não há vírus, portanto estou aqui resguardada. Por outro lado, a cobertura da net no interior do país é fraca, temos tido problemas, de vez em quando temos que ligar para a operadora e realmente o interior do país, a maior parte das pessoas não sabe isto, mas está muito desprotegida e mal servida de serviços que as pessoas da cidade acham que são normais. Claro. A eletricidade, a própria eletricidade às vezes falha e isto acontece não só no Alentejo, mas nas outras regiões, até atrás dos montes. Eu sei de pessoas que usam serviços de Espanha porque os serviços de Portugal não chegam lá, Claro, não é? claro. Portanto, eu acho que isto também tem que ser ressalvado, é que o interior do país tem muitas deficiências porque os prestadores dos serviços não lhes dão tanta atenção. Claro. O que Mas faz sim, pensar tenho um tido pouco. net, tenho, Claro, mas claro. fraca. Faz pensar também um pouco na estratégia que foi utilizada durante os últimos meses no que diz respeito, por exemplo, à própria telescola e à utilização de meios digitais. Embora já se saiba que o interior alentejano, pronto, tem uma demografia um pouco diferente, a verdade é que nem todos os estudantes estão em condições iguais para aceder aos meios de tecnologia para continuar a educação à distância, não é? Pois eu imagino que sim, acho que esta medida de ensino à distância é muito discriminatória. Realmente vão-se agravar desigualdades com esta solução. A telescola pela televisão foi uma solução, mas no que diz respeito a acesso a computadores e a net, eu imagino, eu não tenho provas porque já não tenho pequenos, mas imagino que haja muitas crianças sem acesso, Claro. especialmente nestas regiões de Portugal, sim. Claro. Bom, pode ser que isto, não vou dizer que passe rapidamente, porque já sabe que muito provavelmente a Covid-19 permanecerá aqui durante algum tempo, mas vamos ter esperança que algumas partes da nossa vida possam ser normalizadas na medida do possível. Sim. Vou começar a entrevista. As pandemias têm, por norma, uma de duas origens, um vírus ou uma bactéria. Os surtos de cólera são causados por uma bactéria, a Vibrio cholerae, que desencadeia uma infecção do intestino delgado. Qual é que é o contexto de entrada desta doença em Portugal e o que é que os agentes de saúde julgavam ser, uma vez que os primeiros surtos ocorreram antes da identificação da estirpe bacteriana? Bem, para começar, eu gostava de dizer que eu estudei a cólera em Portugal a partir de fontes da imprensa. O objetivo da minha investigação era perceber como é que a ciência era divulgada ao público em geral não especializado. Uhum. Portanto, o meu interesse era realmente perceber que notícias é que eram divulgadas sobre o que se estava a passar a nível científico e da medicina. Foquei-me nas epidemias porque eram, de facto, uma preocupação muito grande dos jornais na altura. Sobre a entrada da doença em Portugal, esta doença veio
da Ásia, veio da Índia, do rio Ganges, e espalhou-se por uma questão de globalização que já existia no século XIX, rotas comerciais, navios que circulavam com mercadorias e com pessoas. Teve um primeiro surto na Rússia, nos anos 30 do século XIX, 1830, e daí propagou-se para a Europa toda e depois para a América. Quando chegou a Londres em 1832, morreram mais de 6 mil pessoas só em Londres. Wow. 20 mil pessoas em Paris. E de facto, no ano seguinte chegou ao Porto, em 1833, a partir de um navio que transportava soldados para a Guerra Civil. E depois acabou por causar mais mortes do que a própria Guerra Civil que estava naquela altura em Portugal. Claro. Impressionante. E, portanto, chegaram aos milhares. Depois disso, ainda houve mais 8 vagas epidémicas durante o século XIX e chegou até o século XX. A que eu estudei especialmente foi a de 1855. Foi nessa altura, nos anos 50 do século XIX, que um inglês, pela primeira vez, conseguiu estabelecer uma relação direta entre uma pessoa estar doente e uma pessoa estar contagiada por água, porque neste caso a cólera era passada por águas contaminadas. E então foi um médico chamado John Snow, que percebeu que muitas pessoas estavam a ficar doentes a partir depois de beberem água numa certa fonte em Londres. Fechou essa fonte, proibiu o acesso e a partir daí mais ninguém ficou doente. Portanto, pela primeira vez houve uma relação direta entre epidemia e contágio. E porque até lá ninguém estava a perceber como é que as pessoas estavam a ficar doentes. Achava-se que era simplesmente pelo cheiro, pelos chamados miasmas, e percebiam que tinha a ver com a falta de higiene e com sujidade, mas não tinham percebido exatamente que era com a água. Em Portugal, depois houve ainda, como eu já disse, mais 8 surtos epidémicos e o último ainda foi em 1974. 1974? Em 74 ainda houve um surto de cólera. Em Portugal, noticiado pelo Jornal Expresso, morreu uma senhora em Telheiras, em Lisboa. Portanto, isto ligado a bairros de Lisboa que ainda não estavam urbanizados e com boas condições sanitárias, porque Lisboa já tinha boas condições sanitárias, água corrente, água desinfetada, em todo lado, em 1974. Mas, especificamente, em Telheiras ainda havia barracas e ainda havia pessoas a viverem em más condições. Claro. E nesse verão de 1974, a epidemia espalhou-se e houve casos no Algarve, e houve casos em Lisboa e em Porto. E, portanto, realmente esta é uma epidemia ligada diretamente com a higiene e com as condições de saneamento básico e de saúde pública, que nós, felizmente, na Europa, já não se coloca o problema, mas enquanto a questão dos esgotos e das águas não foi resolvida, esta doença foi-se repetindo. Claro. São dados muito interessantes e acaba por responder também já a uma outra questão que eu tinha, que era quantos surtos de cólera é que houve em Portugal, e já ficamos a saber. Eu gostava também de salientar que como eu já disse, esta investigação foi feita a partir de jornais. Claro. E os jornais tinham uma clara intenção de mostrar, de informar o público. A imprensa foi fundamental. O Diário de Notícias foi inaugurado em dezembro de 1864 e tinha os objetivos de, estava lá escrito na primeira página, interessar a todas as classes, ser acessível a todas as bolsas, compreensível a todas as inteligências. Portanto, claramente eles tiveram a intenção de explicar bem as coisas para que toda a gente pudesse entender. E a imprensa teve um papel fundamental na divulgação das medidas quando havia esses problemas. E tinham também a preocupação de mostrar os relatórios das autoridades de saúde, as estatísticas
para informar as pessoas, uma clara missão de educação do público. Muito interessante. Já disse agora no início desta entrevista que várias regiões em Portugal foram afetadas pelos surtos de cólera, não é? Falou, por exemplo, no caso de Lisboa, do Porto e do Algarve. Da Sim. sua investigação que fez para o surto, particularmente de 1855, mas também tiver conhecimento dos restantes ao longo do século XIX, quais é que foram as regiões mais afetadas pela cólera? Qual é que foi o impacto que a doença teve Sim. em cada uma dessas regiões? As regiões mais afetadas foram especialmente o norte de Portugal e particularmente a cidade do Porto e o Algarve. A doença entrava quase sempre pela fronteira de Espanha, por trabalhadores migrantes que circulavam pela fronteira para um lado e para o outro. Descia ao Douro, apanhava todas aquelas localidades junto ao Douro e chegava ao Porto por barcos. E o Porto era uma cidade que também tinha um comércio internacional intenso, portanto a outra via para chegar ao Porto era pelos navios de carga e de mercadorias que aí aportavam todos os dias. Também era uma cidade com uma indústria crescente no século XIX e uma grande concentração de pessoas que viviam em condições de higiene do mais aberrante que nós nem podemos imaginar. Por exemplo, nas ilhas do Porto havia pessoas a viverem, a ir trabalhar para as indústrias e a trabalharem por turnos. Ora, esses turnos também eram nas camas onde eles dormiam. Havia uma pessoa que dormia de manhã e a outra que dormia de noite e portanto, essa promiscuidade, essa falta de higiene era muito propícia à passagem de todas as doenças. Claro. Por outro lado, no interior também essas epidemias foram fortíssimas, mas aí já era por outra questão, pela falta de médicos e de cuidados de saúde. Sim. Os próprios médicos morriam nessas epidemias. Havia relatos de correspondentes que mandavam cartas para os jornais a explicarem: morreu toda a gente, o médico também morreu, o padre também morreu, não temos ninguém que nos acuda, venham salvar-nos. Portanto, se no Porto e em Lisboa ainda havia hospitais onde as pessoas podiam dirigir e ser minimamente assistidas, no interior nem isso havia. Portanto, era realmente uma situação que se espalhava e que era muito difícil de controlar. Claro. Nós hoje somos bombardeados pelos boletins da Direção-Geral de Saúde a informar como é que a Covid-19 está a evoluir, qual é que é o número de infectados, o número de casos recuperados, o número de mortos, entre outras coisas. E nota-se que existe um esforço por parte das autoridades para garantir que quase todas as regiões têm acesso a testes, a ventiladores, a camas de hospital e aos cuidados médicos. Observando então esse Portugal completamente assimétrico do século XIX, ainda mais, não é? Do que hoje, presumo, que medidas é que foram adotadas pelas instituições e pelos agentes de saúde para lidar com essa epidemia? Então, nas cidades não há dúvida que havia os médicos bastante atualizados em relação ao estado dos conhecimentos da época. Eles correspondiam-se com franceses, com alemães, e eles sabiam quais as medidas mais adequadas em cada período epidémico. E discutiam-nas, etc. Portanto, havia conhecimentos. E havia hospitais, porém eram hospitais que também não obtinham as mesmas regras de agora. A questão do interior, como eu já disse, havia falta de médicos, havia falta de assistência, e o que as autoridades fizeram nestes períodos da cólera foi mandar o exército, médicos militares. Por exemplo, para o Algarve, uma ocasião mandaram um navio, não só com médicos e pessoal para a assistência, como com comida, medicamentos, os medicamentos que havia na altura, porque havia fome. Claro. Essas localidades, as pessoas ficavam com fome. Ao morrerem a maior parte das pessoas, as que ficavam não tinham como ir buscar os alimentos, comercializá-los,
produzi-los, a distribuí-los, quer dizer, havia toda uma vida que parava e então havia fome e as pessoas morriam também de fome. Claro, uma das Além de já consequências estarem mal. nefastas da doença, neste caso, não é? De destabilizar as estruturas económicas e sociais e Completamente, sim. laborais. Pois, isso é muito interessante, de facto. Ver como é que as doenças conseguem causar esses danos tão catastróficos, né, e desarticular as sociedades, não é? Hoje, felizmente, existem algumas instituições de apoio que têm tentado auxiliar as pessoas que já estão a passar dificuldade também em Portugal, não é? Temos visto nas notícias todos os dias, mas isto é um fenómeno que já ocorreu no passado. Eu, quando entrevistei o Fernando Girón Irueste sobre a cólera em Espanha em 1855, fiquei bastante impressionado com o relato que ele fez sobre o elevado número de mortos. Tão grande que ele diz que por Granada ficaram espalhados pelas ruas de Granada vários cadáveres. E que para resolver este problema, motivado pelo medo e pela falta de meios, as autoridades locais ordenaram que os criminosos detidos nas cadeias fossem utilizados para recolher os corpos. Da crise, por exemplo, de 1855 de cólera, quantos mortos é que estamos a falar, aproximadamente, se souber dizer? E existiu algum tipo de situação que, para lidar com os mortos, tenha também sido criado um mecanismo alternativo? Porque já me disse que em alguns casos que publicavam nos jornais que morriam os médicos, os padres e pediam auxílio. O que é que nós sabemos sobre estas situações? Bem, no que diz respeito a mortos, nessa epidemia específica de 1855-56, houve 22.700 mortos por todo o país. E a taxa de mortalidade foi de 45%, por isso quase metade dos infectados morria. O problema, a medida sanitária mais forte que foi tomada foi a criação de um cordão sanitário, isolamento das cidades. O cordão sanitário era defendido pelo exército, ninguém passava. Quem quisesse passar ficava em quarentena num lazareto, que era um hospital especial para isso. Proibiram-se os mercados, encerraram-se as escolas, universidades e todo o comércio ficou parado. Especificamente sobre essa pergunta, o maior problema do encerramento dos mercados era, de facto, a fome. Quer dizer, sem distribuição de comida, que era temos que nos lembrar que a comida tinha que vir diariamente. Claro. Não, estamos numa sociedade sem frigoríficos, sem maneira de conservar a comida. As pessoas tinham que comprar a comida diariamente. Quem vivia numa cidade não tinha acesso a hortas, a gado, portanto, havia o problema de falta de alimentos. E, portanto, e os trabalhadores também, sem trabalharem, com as indústrias fechadas, também não tinham como ganhar dinheiro. Não havia apoio do Estado, o Estado não tinha uma rede de assistência montada, havia sim assistência privada. As famílias das elites reuniam-se para dar assistência geralmente perto de si, no seu bairro, nas pessoas à sua volta. A imprensa teve um papel importante nesta questão, que foi organizar as coletas para a distribuição de assistência. A imprensa promoveu várias recolhas de alimentos, de roupas e de dinheiro para distribuir por essas pessoas carenciadas. Portanto, houve vários grupos da sociedade e a imprensa foi um dos principais a tentar prestar essa assistência que o Estado não tinha capacidade para prestar. Claro, muito interessante. Isso vai ao encontro também de uma outra pergunta que eu tinha para lhe colocar, que é, hoje vivemos numa época de imediatismo e sensacionalismo por quase todos os meios de comunicação social. E a verdade é que os meios de comunicação, os telejornais em particular, já dedicavam muito do seu tempo a falar da Covid antes dela entrar em Portugal, e a partir do momento em que entrou, isto passou a ser quase hora e meia consecutiva ao almoço e ao jantar.
De que forma é que a epidemia de cólera foi tratada pela imprensa do seu tempo? Acabou de referir então que organizavam coletas de alimento e vestuário, que algumas partes do país mais isoladas também utilizavam esse meio para pedir auxílio. Presumo que fosse uma forma muito diferente daquela dos dias de hoje. Diferente, porque obviamente não chegava a toda a gente, porém a imprensa, claro que estamos a falar de jornais escritos e de uma população muitíssimo ilustrada. As percentagens de analfabetismo eram muito altas. Porém, temos que pensar que o jornal não era só lido por quem o comprava, era lido em voz alta, em casa, na taberna, nos locais de sociabilidade. Era isto, não sou eu que digo, houve vários especialistas que estudaram isto, que realmente o jornal podia chegar a um grupo grande de pessoas, um jornal lido por uma pessoa. Além disso, também houve um papel importante de divulgação das medidas de sanidade pública pelos padres. Eram lidos na missa. Os conselhos eram lidos pelo padre para as pessoas ouvirem. Portanto, era mais uma maneira de chegar a um grupo grande de pessoas, porque sim, as pessoas iam à missa pelo menos ao domingo. Claro. E assim, realmente, isso ultrapassava as dificuldades de uma taxa de analfabetismo enorme. Depois também a imprensa também foi importante para demonstrar a ineficácia das medidas políticas e da interferência do poder central, ao queixar-se de que aquilo não estava a resultar. A imprensa teve uma atitude muito crítica contra os cordões sanitários, a pedirem para ser levantados, dizendo que a fome estava a matar mais do que a própria doença. Dizendo não há epidemia nenhuma, o que há é a necessidade de que as pessoas se alimentem e voltem a ter as suas atividades. Ao mesmo tempo, o mesmo jornal que fazia estes comentários na primeira página, depois também publicava as cartas dos correspondentes a dizer isto está a ser uma catástrofe. Portanto, o jornal mostra-nos, o número do jornal mostra-nos perspectivas muito diferentes e é muito interessante ver que há várias realidades ao mesmo tempo a serem descritas no mesmo jornal. Claro. Isso faz pensar hoje em dia também quem critique o encerramento compulsivo de todas as atividades, não é? Em que se diz Completamente, é a mesma coisa. É questionarem se a parte económica é mais importante ou menos do que a parte da saúde pública. E considerando que as pessoas estavam naquela altura, e agora muitas de facto a sofrer e a terem problemas graves por não terem acesso ao seu trabalho, aos seus rendimentos, à sua vida, isso faz questionar e era discutido na altura como está a ser discutido agora. Claro. Desde o início desta pandemia de Covid-19, nós temos visto que o número de doentes que recorre às urgências dos hospitais diminuiu drasticamente, assim como muitas das consultas e cirurgias programadas. Perante este cenário, estima-se que muitas doenças possam ficar por diagnosticar e que tratamentos importantes possam ficar por fazer. O Portugal do século XIX era um pouco diferente nas condições de saúde, no acesso aos hospitais. A cólera concorreu com outras doenças durante esse período, o que tornou ainda mais catastrófico o cenário que se viveu. Existiu em algum momento uma simultaneidade de surtos epidémicos? Sempre. E tal como agora, morria-se mais durante os surtos epidémicos das outras doenças todas do que da própria epidemia. Os jornais publicavam as estatísticas e mesmo durante os surtos epidémicos que eu estudei, que não foi só a cólera, foi também a peste no Porto, foi também a gripe em 1918, o tifo, todas essas epidemias, no próprio momento em que elas estavam fortíssimas, as pessoas continuavam a morrer mais das outras doenças. Primeiro, temos que pensar que era uma população com uma alimentação e condições de higiene muitíssimo deficientes. Portanto, uma das primeiras causas de mortalidade da época era o que eles chamavam
debilidade congénita. As crianças não eram alimentadas e não se desenvolviam e morriam de fome. Havia muitas crianças que não chegavam à fase adulta porque tinham fome, porque tinham carências alimentares muito grandes. Depois também apanhavam todas aquelas doenças que agora já não apanham porque há vacinas, obviamente. Portanto, chegar à fase adulta, chegar à idade adulta já era uma grande conquista. E depois temos que falar sobre um século XIX em que a tuberculose matava imensa gente, a malária matava imensa gente e a varíola era outra, a varíola que agora já ninguém tem, já está erradicada, mas era uma das causas fortíssimas para a mortalidade. E especificamente sobre a cólera, ela foi acompanhada da febre amarela, que foi outra pandemia brutal. Afetou muitíssimo a América, as Caraíbas, especialmente o sul dos Estados Unidos. Portanto, febre amarela e depois o tifo também estava sempre presente, tudo o que era transmitido por parasitas, não é? Os piolhos, as pulgas, as carraças, a febre da carraça, que agora se chama Lyme disease, não sei o que é Lyme, tudo isso estava ao mesmo tempo. A difteria, imensa difteria. E depois também havia aquelas doenças que eles simplesmente diziam que morreu com catarro. Portanto, doenças pulmonares, tosses várias. E perante uma população que já estava extremamente debilitada por todos estes fatores, é muito natural que a tal bactéria matasse muito mais rapidamente do que se calhar neste momento, se nós apanhássemos cólera, resistíamos muito melhor, não é? Porque nós estamos bem alimentados, em princípio, não é? Portanto, há todos esses fatores a considerar e as outras doenças continuavam a ser um fator de mortalidade muito maior do que a própria epidemia em todas as que eu estudei. Claro. Isto é um efeito bola de neve, essa é que é a verdade, porque perante esta dimensão tão grave de Covid-19, todos os hospitais se concentraram em criar condições para receber os doentes pudessem estar infectados com esse vírus. E talvez os outros estejam a ser um bocado negligenciados, é verdade? Sim. E quando são coisas talvez ainda mais graves, não é? E isso é uma questão que tem que ser que devia ser mais discutida. Sim, porque muitas pessoas também ficam com medo depois de ir aos hospitais, não é? Isto é um daqueles... as pessoas acham que o problema que têm pode ser exacerbado se forem para o hospital e, entretanto, apanharem o novo coronavírus, não é? Pois. É uma das grandes tragédias do momento em que vivemos atualmente. Embora eu acho que em Portugal, apesar de tudo, tendo sido controlado mais ou menos este surto, isso possa ter sido um pouco mitigado. Vamos ter esperança que assim seja e que as pessoas não estejam a ser prejudicadas na sua saúde por causa desta pandemia que vivemos atualmente. Sim, porque isso relembra o medo dos hospitais. No século XIX e até um bocado do século XX, ir para o hospital era um sítio de terror, era um sítio onde se apanhavam muitas doenças, porque ainda não havia as tais medidas de higiene que agora existem. E o contágio nos hospitais era gravíssimo. Depois nós passámos a achar que os hospitais eram locais seguros e nos últimos 70, 80 anos, ou talvez menos, nós já vamos a um hospital com confiança de que vamos sair lá curados, mas até então, não, as pessoas tinham pavor de ir para os hospitais. E, pelos vistos, agora voltou esse pavor. Voltou o pavor, exatamente. Esperemos que isto passe, não é? Que as pessoas voltem a ter confiança nos hospitais. Voltando um pouco a um outro tópico que já foi um pouco mencionado ao longo desta entrevista, para fazer face a esta pandemia parece existir uma certa unidade política em Portugal, que não acontece, por exemplo, de uma forma tão exemplar em Espanha ou até mesmo nos Estados Unidos.
Tendo em conta o volume de infectados e de mortes por cólera, que tipo de críticas à atuação política se fizeram sentir? Já mencionou algumas críticas que a imprensa fez, sobretudo no que diz respeito aos cordões sanitários. E é possível associar algum destes surtos a mudanças nas instituições administrativas e de poder? Aqui a grande questão é que o país estava bastante dividido norte-sul e o Porto, que foi a cidade que eu estudei, porque teve os surtos mais graves e tinha uma imprensa muito ativa, o Porto tinha uma grande luta com Lisboa. Havia uma rivalidade e especialmente uma afirmação do poder municipal que não aceitava a interferência Hum, do poder central de Lisboa. Portanto, o facto de lhes terem bloqueado a economia com o exército, fecharam-lhes a cidade com o exército, foi motivo de uma enorme revolta. Por exemplo, em 1855, o diretor da saúde era um doutor Moacho. Então, essa pessoa foi extremamente criticada em todos os jornais, chamavam-lhe todos os nomes, hum, insultavam-no. Portanto, esse era o grande problema político, era a interferência do poder central nas autarquias. O Porto achava que não precisava da interferência de Lisboa e que sabia perfeitamente lidar com o assunto. Isto repetiu-se quando Ricardo Jorge foi o diretor-geral de saúde durante a altura da peste no Porto, em 1899. Ele também fechou, as autoridades centrais também fecharam o Porto e houve guerra civil, houve bombas, a cidade revoltou-se, o presidente da Câmara do Porto demitiu-se, correram com o Ricardo Jorge do Porto à pedrada, o senhor foi apedrejado e veio-se embora para Lisboa. uhum. Houve realmente problemas graves da afirmação de quem é que tem poder para fechar uma cidade e a reação local. Claro, faz lembrar hoje, quer dizer, nestas últimas semanas, quando havia a informação de que o Porto poderia ser alvo de um cordão sanitário e o Presidente Também da houve uma Câmara do revolta. Porto, exatamente, insurgiu-se contra a Diretora-Geral de Saúde pela própria sugestão desse mesmo cordão. Repetiu a história completamente. É verdade. Mas houve, por exemplo, alguma notícia de que nós sabemos que o século XIX e início do século XX foi um período de bastante turbulência política. Advieram consequências destas pandemias para o ambiente político português da época ou conseguiram passar mais ou menos incólumes? Eu, pelo menos pelas que fiz, não cheguei a essa conclusão. As pessoas, Uhum, as grandes formas do século XIX e as grandes revoluções do século XIX tiveram motivações políticas, mas não diretamente relacionadas com as pandemias. Foi uhum, talvez mais a questão dos cemitérios, por exemplo, como nós sabemos da revolução que houve por causa de quererem pôr os cemitérios fora das igrejas. uhum. Isso sim. Tudo o que mexia com hábitos ancestrais e culturais das pessoas que causava mais revolta do que isto, porque estas medidas foram passageiras, foram só durante as epidemias e depois as cidades e o país retomavam Claro. a sua vida. Bom, estamos a aproximar-nos do fim desta entrevista. Em pouco tempo a Covid-19 mudou o nosso mundo e ainda não sabemos ao certo para onde iremos a seguir. O seu impacto na economia está a ser imediato, mas é quase certo que essas transformações sejam acompanhadas por novidades sociais, culturais e políticas. Se isto será para melhor ou não, apenas o tempo o dirá. Agora tenho duas questões, uma para a historiadora e outra para a cidadã. O que é que emergiu de positivo depois dos surtos de cólera? E o que é que acha que de bom poderá sair desta crise da Covid-19 que vivemos atualmente? A minha investigação histórica mostra-me que as soluções a longo prazo em todas as crises epidémicas que eu estudei não existiram imediatamente. Isto é, os cientistas da época identificavam os problemas, por exemplo,
perceberam logo que a cólera tinha um problema de higiene associado que tinha que ser resolvido. Depois, mais tarde, veio Ricardo Jorge, que foi o maior higienista que nós tivemos. Portanto, durante as epidemias, os cientistas tinham as situações identificadas e propunham soluções para resolver o assunto e para que não se repetisse. Só que as respostas do poder central implicavam investimentos brutais em higiene, em saneamento público, saneamento básico, fornecimento de água limpa, e tudo isto demorou a ser posto em prática. Só em meados do século XX é que este problema foi praticamente resolvido em Portugal. Lisboa já era uma cidade mais higiênica por causa das construções depois do terremoto. A cidade já era mais moderna e planeada, mas o Porto não. O Porto tinha um problema de higiene gravíssimo. E foi essa a grande batalha depois do Ricardo Jorge. Ele identificou os problemas do Porto, disse que era uma cidade cemiterial e que tinha que ter obras grandes de saneamento, mas, segundo outro historiador chamado Rui Cascão, em 1950 as estatísticas de higiene e de comodidades domésticas em Portugal ainda eram, o que ele disse, calamitosas. Portanto, a reação do poder político às recomendações dos cientistas da época tardaram décadas. Portanto, resposta às epidemias foi só pontual e não teve aplicação a longo prazo. E o que eu penso é que, não sei, eu não sou futurologista, eu sou historiadora. Se eles fizeram isto no passado, não sei se agora nós também vamos dar respostas a longo prazo e eficazes aos nossos problemas atuais, não é? Por exemplo, quando houve a gripe pneumónica em 1918, estávamos no meio de uma crise económica e política enorme, que já vinha de antes e que continuou. Portanto, não foi nessa altura que os poderes políticos conseguiram resolver nada, porque não tinham capacidade económica. Neste momento, perante a crise económica que se adivinha, também duvido que haja capacidade económica para mudar alguma coisa. Não se conseguem pôr em prática grandes políticas, quaisquer que elas sejam, sem grandes capacidades económicas, e também tem que haver vontade política. Mas eu não sei, posso estar a ser pessimista, mas perante o exemplo do passado, vai tudo voltar ao mesmo. Ao mesmo, no que tinha de bom e no que tinha de mau. Claro. Duvido muito que a sociedade esteja preparada para grandes mudanças. As pessoas querem voltar ao seu normal. Sendo que esse normal já não existe, não é? Pelo menos da mesma forma. Vai voltar. Eu acredito que sim. Sim, eu também tenho esperança que as coisas possam resolver-se no futuro, seja porque se descobriu um anticorpo que é eficaz, uma vacina que acaba por neutralizar a infecção pelo Covid-19, ou então porque, quem sabe, o próprio vírus poderá perder força. Isto é mera especulação, não é um facto científico, para quem nos estiver a escutar. Mas isso foi o que aconteceu, por exemplo, com a influenza, não é? Em 1918, 1920, o vírus foi progressivamente perdendo força. Claro que, entretanto, levou consigo milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que morreram com a gripe espanhola. Sim, infelizmente aqui nós estamos numa situação de níveis tão altos de mortalidade e vivemos também noutras condições de higiene e temos mais consciência delas, porque também fomos ensinados e temos acesso a águas tratadas e podemos lavar as mãos. O mesmo já não se passa noutros países onde essas condições não existem e que provavelmente vão ter níveis de mortalidade muito mais altos do que os nossos. Agora, sinceramente, mudar mentalidades e mudar estruturas é muito difícil. Claro. E foi muito difícil no passado, também deve continuar agora. Claro. Muito obrigado. Foi uma entrevista extremamente interessante. Eu espero que as pessoas depois que nos escutem de forma assíncrona no canal do YouTube do CITSAM ou através do podcast disponível na Casa Comum da Universidade do Porto, que tenham gostado e desfrutado e que sirva para pensarmos um pouco na realidade atual e para perante
os desafios que vivemos e aqueles que se anunciam para o futuro, possamos ter outras ferramentas para conseguirmos pensar melhor quais é que são as necessidades a curto prazo, a médio prazo, para fazermos uma sociedade melhor, que no fundo é aquilo que todos também desejamos, acho eu. Muito obrigado. E se tiverem algumas perguntas, eu também posso ir respondendo. Não sei se o podcast tem a secção de perguntas e respostas. O canal do YouTube do CITSEM pelo menos permite que as pessoas possam deixar lá os seus comentários. Pode ser que deixem lá alguma sugestão ou algum comentário. Obrigado. Tá, obrigada. Adeus, bom dia. Adeus. Obrigada.